E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e esse é meu primeiro vídeo aqui para o canal. Então solta a vinheta! Voltando pessoal, esse é o primeiro vídeo do meu curso Além da Interpretação. E eu espero que vocês gostem do curso. Essa é a primeira aula. E eu vou explicar sobre o que é um texto dissertativo argumentativo. Bom pessoal, começando, o que é um texto dissertativo argumentativo? Um texto dissertar já está dizendo tudo. Você tem que escrever sobre alguma coisa que eles pedem. No caso, a banca do Enem. Ela vai pedir um tema, sempre vai dar um tema que existe na sociedade, é um problema que existe na sociedade. Então, eles pegam um tema que geralmente é um tema que não é tão debatido na sociedade, mas que existe, e o tema do Enem sempre vai ser um problema. Isso é uma coisa muito séria que tem que ser falado para vocês, que o tema do Enem sempre vai ser um problema. Toda vez que cai lá um tema de todos os anos, sempre foi um problema social que existiu na sociedade e que as pessoas não dão a devida importância para esse tema. Por isso que forma esse sistema do Enem. E o que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto onde você tem por objetivo dar a sua opinião e também você tem que argumentar em cima disso. O que é argumentar? É você trazer um ponto de vista, só que ele tem que estar defendido com repertórios, com áreas do seu conhecimento, áreas que podem ser comprovadas. Então, a primeira parte que eu vou falar é sobre isso. O texto dissertativo, ele é dividido em 4 parágrafos. Eu divido ele em 4 parágrafos. A primeira parte é a introdução. A segunda parte, eu utilizo o meu desenvolvimento 1. A terceira parte fica para o desenvolvimento 2. E a quarta parte, que é o quarto parágrafo, fica para a minha conclusão. É muito importante fazer quatro parágrafos na introdução, porque geralmente todos os alunos que tiram nota 1000 na redação podem perceber que eles fazem 4 parágrafos. E agora eu vou falar basicamente a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas antes eu vou falar a quantidade de linhas. Quantas linhas deve ter em cada parte dessa? Na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão. Bom pessoal, na introdução eu recomendo que vocês façam de 6 a 7 linhas. Não tem a quantidade certa de linha, mas eu recomendo que façam nessa faixa etária de 6 a 7 linhas. Os desenvolvimentos você tem para a conclusão, porque é onde você vai resolver o problema do tema. Você vai resolver o problema que está acontecendo ali, sobre o tema que você está falando. Então eu recomendo que você deixe 9 linhas, que é onde você vai solucionar e minimizar o problema. E agora eu vou falar sobre a estrutura. Então, o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele segue uma estrutura que todos os alunos seguem. Pode perceber que se você for ler as redações de nota 1000, recomendo que você leia a carteira de Lucas Felp. Eu vou deixar o Instagram dele aqui de lado. Nessa cartilha, vocês vão ter acesso a todas as redações de nota 1000 de todos os anos. Ele fez de 2019, 2020 e agora fez a cartilha 2021. Quer dizer, a gente vai fazer. Ele fez a cartilha 2018, 2019 e 2020. Essa parte eu buguei agora, mas foi 2018, 2019 e 2020. Me lembrei agora. E vocês podem ter acesso a essas cartilhas que vocês vão notar a estrutura que os textos dissertativos argumentativos seguem. E qual é essa estrutura, Matheus? A estrutura de redação nota 1000 é a mesma. Sempre vai ser a mesma em todas as redações. Você pode pegar as redações e avaliar isso, que vocês vão notar que existe essa estrutura. A estrutura se baseia em a introdução, ela é dividida em 3 períodos. O que é período, Matheus? O período é uma frase de um ponto a outro. É onde você faz uma frase, basicamente inteira o período como frase. Então, a introdução ela é dividida em 3 frases. O primeiro período é a minha contextualização. O que é essa contextualização, Matheus? A introdução. E o terceiro período, pessoal, eu recomendo que você faça a sua tese. O que é a tese, Matheus? A tese é onde você vai escolher 2 argumentos para você colocar lá. Estes 2 argumentos geralmente podem ser 2 causas ou 2 consequências, ou pode ser causa e consequência. Você utiliza e esses 2 argumentos vocês vão entender o quanto ele é importante mais em seguida. Pronto, agora essa é a parte primeira, que é a introdução que eu falei, que é a primeira parte que o leitor vai ler na sua redação. Então, a segunda parte que eu vou falar agora é sobre os desenvolvimentos. A estrutura do desenvolvimento nota 1000, pessoal, ela é dividida em 4 períodos, ou seja, 4 frases, como eu tinha falado.
A primeira dela é o tópico frasal. O que é um tópico frasal, pessoal? O tópico frasal é onde vocês vão retomar o argumento 1 que você utilizou na sua tese. Agora vocês entendem o quanto é fácil, porque agora as coisas parece que vão se encaminhando. Você vai seguindo um padrão na sua redação que vai deixando as coisas mais organizadas. Porque no desenvolvimento 1 que eu estou falando agora, você vai fazendo tópico frasal o argumento 1 que você utilizou na sua tese na introdução. O argumento 1 você fala no desenvolvimento 1 e o argumento 2 que você utilizou na sua tese, você vai utilizar no desenvolvimento 2. Assim o seu texto fica bem mais organizado. Então, o que é que você vai falar no seu desenvolvimento 1, pessoal? A primeira parte que eu falei é o tópico frasal. Você retoma o argumento 1 e você explica sobre ele, numa curta frase. Em seguida, o segundo período, você vai utilizar um repertório e utilizar uma área, pode ser qualquer área do seu conhecimento, por exemplo, pode ser o repertório livro, filme, como eu estava falando, diversas coisas que você pode utilizar. Utilizei no desenvolvimento 1. Então, como é essa estrutura? Basicamente, você vai fazer a mesma coisa, ou seja, o tópico frasal, a primeira coisa que você vai fazer no seu desenvolvimento 2. O que é o tópico frasal, Matheus? O tópico frasal, como eu falei, você vai retomar o argumento que você colocou lá na sua tese. Então, o argumento 2 você coloca no seu desenvolvimento 2. Você faz o tópico frasal, em seguida utiliza o repertório contextualizando. Em seguida, você faz o aprofundamento da sua argumentação, que é o terceiro período. E por último, você faz um desfecho. E agora eu vou falar a estrutura da conclusão, que é o seu quarto parágrafo na redação. O quarto parágrafo, eu divido ele em 3 períodos. O primeiro período eu utilizo para o tópico frasal conclusivo. O que é esse tópico frasal conclusivo? É onde você vai demonstrar para o corretor que você está finalizando o seu texto. Em seguida, o segundo período da conclusão, você vai utilizar a sua proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? Pessoal, a proposta de intervenção é onde você vai meio que solucionar o problema. Não posso dizer solucionar, porque o tema do Enem é um problema muito grande. E não é com a nossa redação que o tema vai, infelizmente, ser solucionado, né? O intuito da gente criar a nossa proposta de intervenção é exatamente para minimizar o problema, mas a gente não consegue solucionar o problema com a nossa redação. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Não tem como resolver um problema tão grande que é os temas do Enem, porque é um problema muito grande que existe na sociedade. Então, a proposta de intervenção serve exatamente para isso, para você minimizar o problema que tem, o problema que você falou durante o seu texto inteiro. E o terceiro período eu utilizo para fazer um desfecho conclusivo, tipo assim, o meu último desfecho da redação, que é exatamente demonstrando para o leitor, é a parte onde demonstra para o leitor que eu estou finalizando a minha redação. E nesse desfecho, realmente, eu gosto de puxar um argumento que eu já utilizei, um repertório, e finalizo o meu texto. E essa, pessoal, é a estrutura de uma redação nota 1000 do Enem. Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho essa estrutura. Eu também queria falar sobre alguns motivos que fizeram a redação. Mas, porém, eu não vou poder falar tudo aqui porque vai ficar muito grande essa videoaula. Eu vou deixar aqui um card, onde vocês podem ver o conteúdo. Está lá no meu Instagram, vou deixar aqui ou aqui de lado, algum canto aqui. Aí vocês conferem lá bem direitinho alguns motivos que quiseram a sua redação no Enem. Recomendo que vocês vão lá e vocês olhem bem direitinho, que é muito importante. E qualquer dúvida, pessoal, tanto dessa aula,
eu quero que vocês falem, deixem aqui embaixo que eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela aula, né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.